a gente está com um tema, nosso domingo especial, um tema aqui para o nosso culto 16 horas, chamado De Volta para a Bíblia. Fala comigo, de volta para a Bíblia. De volta para a Bíblia. E aí, tem muito a ver com a música que a gente acabou de cantar, a música do Pai Nosso. Quando a gente pede que a vontade de Deus, ela também se torne realidade nas nossas vidas, no nosso meio, na realidade que a gente vem vivendo. Porque quando a gente olha para a realidade de hoje, a gente vê algo totalmente distorcido da vontade de Deus. A gente vê famílias destruídas, a gente vê pessoas vivendo uma vida de pecado, a gente vê locais de trabalho com aquele clima pesado, onde se valoriza mais o dinheiro do que as pessoas. A gente vê famílias, enfim, precisando retornarem para Deus, precisando retornarem para a Bíblia, precisando retornarem para Jesus. E isso não é a primeira vez que isso acontece na história. Não é a primeira vez que a gente olha para a nossa humanidade, a gente olha para o nosso planeta, a gente olha para as nossas vidas e a gente vê as coisas acontecendo desse jeito. Talvez você nem olhe tanto assim para fora, você esteja dizendo hoje, Felipe, na verdade, eu até identifico fora de mim, sabe, na nossa sociedade, corrupção, enfim, a política precisando ser mudada, as coisas precisando mudar, mas dentro de mim também eu identifico isso. Você pode dizer assim, PH, na verdade eu tenho vivido alguns ciclos, coisas que aconteceram comigo no passado, estão retornando hoje, acontecendo de novo, e talvez eu esteja preso no ciclo de tristeza, preso no ciclo de desesperança, preso no ciclo onde eu preciso romper, eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair daqui. Talvez você esteja dizendo isso. E eu tenho certeza que a gente encontra a resposta tanto para a nossa sociedade, que também vive ciclos, há momentos que a gente está tudo bem, prosperando, e a gente entra de novo nesses ciclos onde a gente precisa encontrar uma saída, mas também a gente encontra a resposta para a gente, quando a gente está nesses ciclos de coisas que às vezes nos dominam, e às vezes a gente tem ali uma trégua, mas elas voltam logo depois para nos levar para aquele lugar de onde a gente saiu antes. Eu creio que a gente encontra a resposta para essas duas saídas na Bíblia, em Deus, quando a gente se volta para o nosso Deus. Alguém concorda comigo aqui essa tarde? E a gente vê isso lá no profeta Oséias. Oséias, ele vivia numa região e num tempo onde, exatamente como a gente vive hoje, as coisas estavam. Oséias, ele relata, ele descreve os conflitos sociais que aconteciam lá naquela época, na época dele. Líderes corruptos, famílias instáveis, a imoralidade generalizada, o ódio entre classes, a pobreza. E aí Oséias olhou para o povo e disse assim, eu acho que a gente tem uma saída. E essa saída está lá em Oséias 6, no versículo 3. Oséias diz assim, ele diz, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Depois dele relatar tudo isso, ele fala, a nossa saída é quando a gente conhece a Deus e quando a gente se esforça de verdade para conhecer a Ele. E aí ele diz, quando a gente conhece a Deus, quando a gente se volta para Ele, quando a gente volta para Deus, a gente tem essa nossa resposta, a gente tem a nossa saída. E esse é o nosso grito de esperança. É a nossa volta, é a única forma da gente viver o melhor de Deus, é quando a gente se volta para Ele, quando a gente se volta para a palavra dEle, quando a gente fala assim, eu vou conhecer, eu vou me esforçar em conhecer a Deus. Aí você acha uma saída. A primeira resposta que você vai encontrar hoje aqui, nessa igreja, é a tua resposta, o que você quer, a tua saída, é você voltar para a Bíblia. É você voltar para Deus, é você achar a porta de saída em Deus, em Jesus. Sabe, talvez você tenha ouvido aquela música que fala assim, um novo dia de um novo tempo que começou. Sabe, no final do ano sempre tem. E o final do ano é justamente isso, né? Um ciclo está se encerrando e aí está acontecendo outro ciclo. Mas para você, talvez isso não signifique nada. Porque é só na televisão que as coisas estão começando de novo. Mas na verdade, nas nossas vidas, às vezes, como eu já falei, esses ciclos estão nos pegando. Mas eu quero repetir para ti, para enfatizar bem. A saída desses ciclos está na Bíblia, está em Deus, está em Jesus. Nele as coisas são feitas novamente, nele a novidade, nele a esperança. O convite hoje para a gente é decidir buscar a palavra de Deus, se relacionar com Deus. E isso é uma decisão que a gente tem que tomar, como o profeta Oséias fala, a gente tem que conhecer a Deus. E é não só conhecer a Deus, mas a gente tem que se esforçar em conhecer a Deus. A gente tem que colocar o nosso coração em conhecer a Deus.
a nossa força em conhecer a Deus. Não adianta a gente ficar assim, eu conheço a Deus, eu acho Deus legal, sabe, eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus. Mas e aí? Há algo a mais, a gente pode de verdade mergulhar na palavra de Deus. A gente pode de verdade se esforçar em conhecer a Deus, se esforçar em conhecer a Jesus. E eu tenho certeza que quando a gente se esforça, a gente recebe um resultado. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai voltar à Bíblia. E quando a gente volta à Bíblia, o que é que acontece? O que é que acontece quando a gente volta para a palavra de Deus? Quando a gente se volta totalmente para Ele? E a primeira coisa, e aí você já anota, eu conheço o coração de Deus. Quando eu volto para a Bíblia, quando eu me volto para Deus, eu conheço o coração de Deus. E esse é o fundamento da nossa saída desses ciclos. Esse é o fundamento da nossa mudança de vida. É o fundamento de um novo início. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 3. Gênesis 3, a gente vai ler do versículo 14, o versículo 14 e o versículo 15. A Bíblia diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Moisés aqui, ele estava sendo apresentado ao nome de Deus. E o nome, ele representa muito na Bíblia. O nome, ele representa a essência das pessoas, a essência das coisas. E a essência, para mim, é coração. É coração. O que a gente precisa é conhecer o coração de Deus. Conhecer o coração de Deus quer dizer que a gente vai conhecer a Deus no mais íntimo do ser dele. No que ele é essencialmente. No que ele surgiu para ser, no que ele é desde a eternidade até a eternidade. A gente vai conhecer e penetrar no mais íntimo dele, saber como Deus de verdade é. Quando a gente volta para a Bíblia, a gente lê as Escrituras, a gente medita nelas, a gente se esforça em conhecer a Deus, a gente consegue conhecer esse coração de Deus. Como ele é intimamente, e como Deus é. Não assim só o Deus distante, eu sei que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, criou o universo, tem lá a história. Às vezes a gente vive a Bíblia como isso, como se ela fosse uma história. Como se fosse conhecimento. Para que se o pastor me perguntasse um versículo decorado, eu tenho que saber para dizer. Porque a história lá de José, a história de Davi, a gente vive a Bíblia como se ela fosse simplesmente histórias e conhecimento. Mas quando a gente se volta para conhecer de verdade a Bíblia, a gente entende princípios poderosos. A essência de Deus é o principal deles. Você conhecer a essência do Deus Criador, o coração de Deus, o ser que criou todo esse universo, que me criou, criou você, que planejou a nossa história, que a gente não está aqui por acaso. Eu conhecer o coração desse ser todo poderoso é o maior objetivo, é o maior assim que eu posso, como é que eu posso dizer, é o principal da gente conhecer toda a Bíblia. Eu creio nisso. E quando a gente conhece o coração de Deus, a gente responde algumas perguntas. E essas perguntas são: quem Deus realmente é? O que isso agrega na minha vida? O que é que adianta para mim eu saber isso? Como é a natureza de Deus? Quais são os atributos de Deus? O que realmente alegra o coração de Deus? O que é sucesso do ponto de vista de Deus? O que faz Deus se entristecer? E o que move o coração de Deus? Quando a gente quer conhecer o coração de Deus, a gente vai buscar a resposta para essas perguntas. E essas respostas, elas vão exigir de nós um profundo relacionamento com Deus. E a gente conhece a Ele, a gente sabe de Deus através da palavra de Deus. É a Bíblia que responde para a gente cada uma dessas perguntas. E aí a gente vai responder hoje algumas delas. A primeira resposta que a gente tem sobre Deus é que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus, Ele é Espírito. Ele está no mundo espiritual, Ele está nesse nosso mundo real aqui também, mas Ele está no mundo espiritual e Ele quer que nós, os filhos dEle, nós investimos, que nós colocamos nossos recursos para nesse mundo espiritual. Ele quer que os filhos dEle também sejam espirituais. Isso significa investir no que é eterno. Sabe, Deus, Ele quer que você invista em eternidade. Ele quer que você olhe para as coisas de um ponto de vista eterno.
eterno. Você precisa focar na eternidade. Eu preciso focar na eternidade. Será que você pode repetir comigo? Fala assim, foque no eterno. Com mais força agora, foque no eterno. Eu não estou dizendo para você largar tudo, você deixar as suas coisas, o seu trabalho, o seu carro, a sua casa, vender tudo e morar na Praça do Coração de Jesus, pregando a Bíblia ali para as pessoas. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu estou dizendo que você pode utilizar os seus recursos, o que você tem, os bens materiais, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, tudo isso de uma perspectiva eterna. Talvez você possa se perguntar agora, ei, como é que eu posso usar o meu carro de um jeito que influencie na eternidade? Eu te respondo, dê carona para alguém. Sabe, tem gente que não vem para a igreja porque não tem como vir. E aí você pode usar o seu carro numa perspectiva eterna para dar carona para as pessoas. Ah, Felipe, meu trabalho, como é que eu posso usar o meu trabalho? Não sei, você talvez saiba fazer alguma coisa que a gente esteja precisando aqui na igreja. Ou talvez você possa usar o seu trabalho como uma porta de entrada para invadir a casa de outras pessoas, que eu não posso estar lá, o pastor não pode estar lá, os nossos voluntários não podem estar lá, mas você no seu trabalho, você pode estar lá do lado dessa pessoa, que às vezes você deixa passar o dia inteiro, sem falar nada de Jesus, sem oferecer uma oração, sem oferecer um conselho, ou sequer sem botar a pessoa para ouvir uma música. Que agora a gente tem o CD da videira, aí você coloca para ouvir a música, todo mundo gosta, e o pessoal quer vir para ver ao vivo. Já aconteceu 500 vezes. Sabe, a gente tem possibilidades enormes se a gente começar a prestar atenção. E a gente falar assim, o que é que essa minha caminhada aqui nessa rua, o que é que essa fila do banco que eu estou aqui, pode influenciar na eternidade dessas pessoas? O que é que os meus recursos, o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso, sabe, mudar a eternidade, influenciar na minha eternidade, na eternidade de outras pessoas que estão ao meu redor? Sabe, a gente tem que se fazer essa pergunta, porque no coração do nosso Deus está isso, eternidade. Trazer implicações eternas. Os filhos dele serem seres espirituais. A gente tem que investir nessa eternidade. Deus quer que a gente se importe com isso. Deus quer que a gente se importe com o sobrenatural. Deus quer que a gente olhe as coisas assim pelo natural, sim, com certeza. Ele nos deu sentidos para isso. A gente consegue enxergar as coisas naturais, cheirar as coisas naturais, ouvir naturalmente, tocar, para a gente se relacionar com esse mundo. Mas saiba que os seus sentidos não limitam o que existe. Há coisas que a gente não percebe com os nossos 5 sentidos, mas que elas existem, talvez sejam até mais reais do que as coisas que a gente consegue enxergar, tocar, interagir com o nosso corpo. Porque existe um mundo que existia antes desse nosso mundo. Na verdade, a gente crê que esse mundo físico foi criado por esse mundo sobrenatural. E esse mundo físico, ele mesmo diz que um dia ele vai acabar. Se você não sabe, o Sol um dia vai explodir, daqui a alguns bilhões de anos, é óbvio, graças a Deus. Mas a verdade é triste. Um dia ele vai explodir e todo esse planeta aqui vai deixar de existir. Estrelas fazem isso. E aí, o que é que vai acontecer? O mundo vai acabar? Não, a gente vai voltar para onde a gente deveria já ter estado antes. Esse mundo todo vai voltar de onde veio. Esse mundo todo vai voltar para esse mundo sobrenatural e que é mais real do que esse mundo que a gente vive hoje. O que Deus quer como seres espirituais é que a gente viva sabendo dessa verdade, que existe a eternidade e a gente viver na nossa vida aqui, sabendo que existe e intencionalmente influenciando eternidades nossas e das pessoas, e sabendo que há um mundo sobrenatural. Deus quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Não é só a gente levantar as mãos aqui no físico, mas é em espírito e em verdade com o nosso coração. É isso que Jesus diz lá em João 4:24. Jesus fala assim, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma outra verdade do coração de Deus para o nosso coração é que Ele quer transformar o nosso coração, e não somente as nossas atitudes. É que Ele enxerga não só as nossas atitudes, não só o externo, mas Ele enxerga também o nosso coração, e Ele se importa 10 vezes mais com o meu coração, com a minha intenção, do que com o meu exterior. A natureza da gente, a natureza humana, a natureza desse mundo que a gente vive, é olhar mais o externo. É a gente valorizar a cara das pessoas, a capa dos livros, o que elas têm, o que elas fazem. Mas Deus não age assim.
Deus, o coração de Deus, o coração de Deus que a gente conhece quando a gente volta para a palavra, é um coração de quem valoriza o interior, de quem valoriza o coração, de quem olha o coração de cada pessoa. Jeremias 17, versículo 10, a Bíblia diz justamente isso. Deus fala assim por meio do profeta, ele diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus, ele não quer simplesmente uma mudança de atitude minha, ou uma ação minha, ele quer olhar a intenção do meu coração. E quando a gente chega aqui, a gente levanta a mão, quando a gente sai daqui, a gente ajuda uma pessoa, quando a gente tem aquela aparência de crente bonzinho, é massa, a gente consegue influenciar pessoas para que elas façam isso também. Mas a tua intenção do coração importa mais para Deus do que essas atitudes. É claro que quem está com o coração voltado para Deus tem essas atitudes. É claro que quando eu estou com o coração puro, coração limpo, recebendo de Deus, naquele momento eu quero dar adoração a Deus, eu quero me render a Ele, aí eu levanto a mão mesmo, aí eu venho aqui para frente, aí eu faço tudo com o meu coração. Mas não adianta nada você fazer isso simplesmente para aparecer para as pessoas, simplesmente para alguém postar uma foto sua, simplesmente para alguém comentar que você é um bonzinho, que fez alguma coisa, ou simplesmente para você aparecer para qualquer pessoa. Porque Deus, Ele não está olhando essa tua atitude. Deus está olhando o seu coração. O nosso Deus é um Deus que sonha e pensa, imagina e que valoriza os nossos corações. Deus quer que o nosso coração seja puro. A intenção de Deus é que o nosso coração sejam puros. É que as nossas atitudes se pautem naquilo que a Bíblia diz e que agrada a Deus. A intenção do nosso coração, pelo que o nosso coração bate, quando a gente volta para a Bíblia, a gente conhece o coração de Deus. E é um Deus que se importa com a eternidade. É um Deus que quer que os filhos dele sejam sobrenaturais. É um Deus que sonda os nossos corações. Quando a gente começa a conhecer esse Deus, é natural que a gente queira viver a vontade desse Deus. É impossível eu conhecer a Deus, eu saber quem Deus é, eu imaginar, eu conhecer esse Deus perfeito, esse Deus que olha para mim e não vê só a minha atitude, esse Deus que não se contenta em eu viver 80 anos, 100 anos, 120 anos, 200 anos no nome de Jesus, mas é um Deus que quer que eu viva a eternidade. É um Deus que me quer, é um Deus que me quer perto dele. E aí quando eu começo a entender sobre esse Deus, que eu entendo esse coração dele, eu falo assim, eu quero viver a vontade desse Deus. Eu quero viver a vontade dele. E é o segundo tópico do que acontece quando a gente se volta para a Bíblia, é nós vivemos a vontade de Deus. Nós vivemos a vontade de Deus. Quando a gente está de volta para a Bíblia, a gente vive a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 12, no versículo 2, a Bíblia fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o meu coração, ele não se amolda com o coração desse mundo, quando o meu padrão não é o padrão desse mundo, quando o que eu quero não é o que esse mundo quer, eu experimento e comprovo. Eu acho lindo o que ele diz. Eu experimento, não só experimento uma vez, mas eu posso comprovar, eu posso provar para quem quiser e quem aparecer na minha frente, que eu estou experimentando a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus. Sabe, conhecer a vontade de Deus não é algo que a gente, às vezes, consegue assim de uma hora para outra. E algumas vezes a gente começa a viver a vontade de Deus de uma hora para outra. Isso acontece. Mas na grande maioria das vezes, conhecer a vontade de Deus, comprovar essa vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus, é um processo. É algo que leva algum tempo. E é algo que leva um tempo de qualidade com Deus. Um tempo de qualidade com Deus. Conhecer essa vontade de Deus é esse processo. É esse processo que a gente conhece, entende, vai sabendo a cada dia mais, à medida que a gente vai se relacionando com Ele. A verdade é que muitas vezes a gente queria que na nossa vida a vontade de Deus se revelasse como um holofote, assim, tipo, eu estou na escuridão,
E eu estou precisando de uma revelação de qual a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu ligo uma luz bem forte, um farol, um holofote. E aí se abre no meu caminho aquela luz. E aí tudo é revelado. E aí eu sei cada passo da minha existência, do que Deus quer para a minha vida. E é só eu seguir nisso. Mas Deus, Ele não trabalha assim. Ao invés de se revelar a vontade dEle de uma vez para as nossas vidas e a gente vai caminhando nesse caminho, sem tropeçar em nada, Deus vai revelando a vontade dEle pouco a pouco para a gente. Eu posso ver isso no Salmo 119, no versículo 105. A Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. É luz que clareia o meu caminho. Deus, Ele ilumina os nossos passos. A gente deu um passo, e aí Deus ilumina o próximo passo. E a gente dá o próximo passo. E aí Ele ilumina o próximo passo. E a gente dá o próximo passo. E aí, iluminando de passo em passo, Ele vai iluminando o nosso caminho. E Deus faz isso porque Ele quer trabalhar mais em nós do que por meio de nós. Sabe, Deus, Ele quer fazer muita coisa por meio da gente. Mas Ele quer fazer isso passo a passo. Sabe, a gente dá um passo, Ele coloca a luz, a gente dá um passo. E aí Deus trabalha em mim, Ele cuida de mim, Ele trata as coisas que precisam ser tratadas em mim, nesse lugar que eu estou. E aí Ele abre espaço para o outro passo, e me mostra o próximo passo. E aí eu decido, porque Ele me mostrou, tomar esse próximo passo. Eu conheço a vontade de Deus para mim, nesse próximo passo. E aí Ele começa a tratar em mim, nesse passo que eu dei, as coisas que eu preciso deixar para lá, as coisas que eu preciso melhorar, o que precisa ser mudado na minha vida. E aí se abre caminho para um próximo passo. E aí Deus revela para mim com a vontade dEle para mim naquele momento. E aí Ele ilumina o próximo passo e eu dou o próximo passo. E aí passo a passo, a gente vai dando passos e mais passos ao conhecer a vontade de Deus. Mas eu não sei se você é igual a mim. Sabe, quando eu conheço uma pessoa, não sou daquelas pessoas que chegam já falando demais e contando da vida toda para as pessoas. Para você saber algum segredo meu, para você saber um pouco da minha história, para eu te contar um pouco do que está no meu coração, a gente vai ter que caminhar alguns passos. E aí você chega perto de mim, a gente anda um passo, e aí eu te falo um pouco sobre aquilo ali, e aí a gente dá um outro passo, e aí eu te converso um pouco com você sobre aquilo, talvez te explique alguma coisa do meu passado que me fez dar aquele passo, e a gente dá outro passo, e assim você vai me conhecendo. Há segredos que a gente não conta para as pessoas na primeira chegada da pessoa. Há segredos que a gente não conta para as pessoas que a gente acabou de conhecer, que a gente acabou de adicionar no Instagram, no WhatsApp, enfim. Há segredos que a gente não abre para qualquer pessoa. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Deus não chega assim para qualquer pessoa que chega nele assim, tá, Deus, estou aqui. E Ele já revela a vontade dEle para a pessoa, e Ele já diz as coisas para a pessoa, e aí a pessoa já fica sabendo assim, sabe de tudo de Deus. Deus, Ele se revela passo a passo. Deus vai se revelando em cada dificuldade, em cada atitude, em cada tempo. Deus, Ele vai se mostrando e vai se revelando para cada um de nós à medida que a gente caminha com Ele. Sabe, Ele age na gente desse jeito, aos poucos, se revela aos poucos. E vamos ser sinceros, né? Se a gente já soubesse o que Deus vai fazer na nossa vida toda, o que Ele vai, onde Ele vai nos colocar, onde a gente vai chegar por meio dEle, talvez a gente achasse assim, pô, sou o cara. Deus vai fazer muita coisa na minha vida. Deus vai, não preciso fazer mais nada, porque já sei. Deus vai só trabalhar aí, Deus trabalha e Deus vai fazer tudo acontecer. Talvez a gente ficasse soberbo demais e orgulhoso demais ao saber o que Deus vai fazer. Mas como Ele vai trabalhando na gente passo a passo, Ele sabe que assim é melhor para a gente. E a gente vai conhecendo essa vontade dEle, passinho a passinho. Conhecendo a vontade a cada passo no relacionamento íntimo com esse Deus. Isso a Bíblia diz lá no Salmo 25, no versículo 14. Ele fala: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Viver e conhecer a vontade de Deus exige uma caminhada com esse Deus. A gente precisa caminhar com Deus. Estar com Ele, estar disposto a gastar tempo com esse Deus. Em resumo, caminhe com Deus para conhecer a sua vontade. E já pensou no dia que você caminhar com Deus?
E aí você acordar e você olhar para aquele dia e dizer assim: eu sei o que é que Deus quer fazer comigo nesse dia. Eu sei qual é a vontade de Deus para mim nesse dia. Eu sei qual é a vontade de Deus para mim nesse instante, nesse momento. Eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei para que são essas dificuldades. Eu sei para que são esse problema lá no trabalho. Eu sei para o que é esse aparente problema aqui no meu relacionamento, sabe? Isso está acontecendo, mas eu sei para que é. Deus quer fortalecer a gente. Eu sei para o que é que está acontecendo, essa pessoa que está parecendo difícil aqui para sendo meu amigo, essa pessoa difícil para eu tratar. Deus está querendo que eu seja uma porta para essa pessoa. Deus está querendo que eu fale algo para ela. Deus está querendo me usar para mudar a eternidade dessa pessoa. Sabe, quando a gente começa a entender a vontade de Deus, quando a gente começa a caminhar com Ele, Deus vai ficando familiar, gente. A vontade de Deus, as situações, as coisas que Ele nos coloca para viver, elas começam a ficar familiar. E a gente vai naquele sentido assim, ó, sabendo e ouvindo a voz de Deus. Ei, vai para cá agora. Ó, a luz agora vai brilhar para esse lado, vai por esse lado. É onde Deus quer nos colocar, no centro da vontade de Deus. Aonde a gente olha para Ele, a gente diz: Pai, eu recebo aqui os Teus princípios, eu não me amoldo ao que esse mundo vive, eu quero viver o que o Senhor é, eu quero entender como o Senhor é, eu não me amoldo a esse padrão, e a gente vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que vai se revelando a cada um de nós, porque como a Bíblia diz, a gente teme a Deus, a gente conhece a aliança, e aí o Senhor nos confia os seus segredos. Já pensou você estar aqui numa situação que você provavelmente não vê saída? Eu já fui colocado em situações assim, eu creio que todo mundo já foi. Você está numa situação que você não sabe para onde vai, você não sabe qual é o propósito daquilo. E aí você é tão íntimo de uma pessoa e essa pessoa é Deus. E aí Ele vem no seu ouvido e sussurra um segredo. E diz assim: olha, você está na situação com um propósito. Há um propósito aqui, eu vou logo te tirar daqui, vai ter algo melhor. A gente vai sair da situação. Assim como eu passei por tudo isso, mas eu venci o mundo, você também vai vencer. Você não nasceu por acaso, você está aqui, as coisas não vão acabar assim. Mas já pensou, você está nessa situação e você ouviu o sussurro de Deus no seu ouvido? Você ouviu aquela voz, aquele abraço do Espírito Santo, estando com você, porque você é íntimo de Deus. Porque você deu o primeiro passo e você não desistiu. Porque você deu o segundo passo e veio a dificuldade, mas você continuou. Porque você creu que havia um propósito naquele caminho. É conhecer a vontade de Deus. Quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente conhece a Deus, a nossa identidade é resgatada, o nosso potencial ele é liberado, e a nossa vida começa a fazer total sentido, porque a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente colha a vida de Deus. E é o terceiro ponto, é o que acontece quando a gente se volta para a palavra de Deus, é a gente colher essa vida de Deus. É o resultado de tudo isso. A gente conhecer a Deus, a gente conhecer o coração de Deus, é o fundamento. E quando a gente se coloca em conhecer a vontade de Deus, é um processo. E aí quando eu passo por esse processo, eu colho a vida de Deus na minha vida. E é o resultado de tudo isso. E a notícia boa é que é impossível eu conhecer a Deus, eu passar por esse processo de conhecer a vontade de Deus, e eu não colher a vida de Deus. Sabe, é uma promessa para a gente. Promessas de Deus. Eu aplico um princípio da palavra de Deus, eu colho aquele princípio. A palavra de Deus, ela não muda com o tempo. Deus não está lá com as palavras dele abertas e dizendo assim: 2019, essa minha promessa aqui acabou, expirou, não existe mais. Quem nasceu de agora em diante, quem nasceu de 80 para frente, não vive essa promessa aqui. Ou então os costumes mudaram. A vida mudou, as pessoas estão se modernizando. A pessoa vai pregar agora, ao invés de levar um papel, leva um negócio de vidro. E aí agora eu vou mudar as minhas palavras. Não, de jeito nenhum. As palavras de Deus, elas se mantêm. Os princípios de Deus se mantêm. E um desses princípios é: você planta, você colhe. E se você plantou o fundamento de conhecer a Deus, você plantou o caminhar com Deus, você colhe a vida de Deus. E o que Jesus diz é assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente. João 10:10, Jesus fala essa verdade. Quando a gente conhece a Deus, a gente faz a sua vontade, a gente tem essa colheita inestimável, que é uma vida abundante. Uma vida plena. Uma vida abundante não no padrão do mundo,
do que o mundo olha e diz, eita, esse cara aí é bom. Mas no padrão de que Deus olha para você e fala, ei, esse cara é bom. Enquanto o mundo está olhando e julgando a nossa aparência, o nosso carro, se a gente fala sem gaguejar ou não, se a gente faz ou faz outra coisa ou não, Deus está olhando para a gente e está falando assim, que coração, que coração, que pessoa que deixou algumas coisas para viver a minha vontade, que pessoa que saiu da zona de conforto e deu um próximo passo, que pessoa que investiu tempo, investiu recursos em me conhecer. Ei, a minha vida abundante para você, a minha vida abundante para você, a vida abundante de Deus não é uma vida que atinge só alguns aspectos da nossa vida, mas Deus nos criou e Ele sabe o que é importante para cada um de nós. Ele nos criou corpo, Ele nos criou alma, Ele nos criou o espírito, e a vida abundante de Deus atinge esses 3 aspectos da nossa existência. Ei, um corpo são, uma alma saudável de sentimentos, de mágoa, de ansiedade, de tristeza, e um espírito que conhece o sobrenatural e é ousado e voa no sobrenatural, onde as pessoas tentam te segurar, as entidades tentam te segurar, as potestades tentam te segurar, os problemas tentam te segurar, e você, com a vida abundante de Deus espiritual, você voa por tudo isso, você declara a palavra de Deus, e a luz de Deus vem sobre você, e tudo cai, e você vive e reina, porque Jesus conquistou isso para cada um de nós. Não é porque a gente é bom, mas porque a gente vive em Jesus. É porque a gente planta em Deus. Provérbios 1, no versículo 33, fala isso, diz assim, mas quem me ouvir, viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Eclesiastes 5,19 fala assim, e quando Deus concede riquezas e bem a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. A vida abundante de Deus, eu estou tão feliz que eu não consigo pensar nada. Estou tão feliz, estou tão ocupado em ser feliz, que eu não consigo pensar nessas coisas, na brevidade da vida, nas coisas que me prendiam. Eu rompi esses ciclos, eu saí dessa situação, eu mudei a minha história. Eu mudei o meu ciclo, as coisas que me prendiam, porque eu voltei para a Bíblia. Eu conheci o coração de Deus. Eu me dispus a conhecer a vontade de Deus e eu colhi a vida abundante de Deus para a minha vida. Desfrutar da vida de Deus foi algo que Jesus conquistou para a gente naquela cruz. Ele nos deu a vida dele para que a gente possa viver hoje essa vida abundante. É Jesus quem diz isso. Eu vim para que você tenha vida e tenha a vida abundante. Fazer a vontade de Deus é a gente obedecer a Jesus. Desfrutar da vontade de Deus é a gente viver Cristo nas nossas vidas. É a gente entender o que Jesus fez. É a gente perceber que Jesus talvez não, com certeza. Ele se negou em cada aspecto da vida dele. Ele se negou em tudo, para que a gente pudesse viver a vida de Deus em nós. Uma vida abundante. Uma vida abundante, amém? Será que você pode ficar de pé e fechar os seus olhos?